Imagine um mundo onde os alimentos se tornam escassos e a autossuficiência decide entre a vida e a morte. O que acontece quando as prateleiras dos supermercados ficam vazias? Por que algumas plantas são vitais em tempos de crise, enquanto outras mal fornecem valor nutricional? E quais culturas lhe dão não apenas calorias, mas também segurança? Outra questão crucial é: quais delas podem ser facilmente armazenadas e utilizadas a longo prazo? Exatamente aqui começa a nossa jornada. Vamos começar com uma planta que há séculos salva as pessoas da morte por inanição. Top 1. Top 1. Batatas são uma das plantas de sobrevivência mais confiáveis que existem. Esses tubérculos modestos fornecem exatamente o que é mais importante em tempos difíceis: energia. São ricas em carboidratos, contêm vitaminas e minerais essenciais e podem ser cultivadas mesmo em condições de solo menos ideais. Seja em uma horta pequena, em canteiros elevados ou até em grandes vasos, as batatas se adaptam a quase qualquer lugar. Para o cultivo, você precisa de solo solto, bem drenado e um local ensolarado. As batatas semente devem ser cortadas em pedaços, onde cada pedaço deve ter pelo menos um olho para que a germinação ocorra de forma ideal. Após cerca de 2 a 4 meses, quando a folhagem amarela e morre lentamente, é tempo de colheita. Você deve cavar cuidadosamente ao redor da planta para não danificar os tubérculos. As batatas são particularmente valiosas em uma situação de sobrevivência porque fornecem muitas calorias e podem ser armazenadas por meses se mantidas em local fresco e escuro. Elas não são apenas alimento, são segurança. Top 2. Feijões. Os feijões estão entre as plantas mais versáteis que você pode cultivar em uma horta de sobrevivência. Eles fornecem proteína vegetal de alta qualidade e são, portanto, essenciais para uma dieta equilibrada, especialmente quando faltam fontes de proteína animal. Mas seu valor vai além. Os feijões melhoram ativamente a qualidade do solo, pois, como leguminosas, fixam o nitrogênio no solo e, assim, fornecem nutrientes para outras plantas. Eles prosperam melhor em solo bem drenado e precisam de muita luz solar. Se você tiver pouco espaço, pode usar suportes para que cresçam verticalmente e aproveitem ao máximo o espaço disponível. Após a semeadura, você deve regar regularmente, mas não excessivamente, pois o encharcamento pode causar o apodrecimento das raízes. Uma camada de cobertura morta ajuda a reter a umidade e a suprimir ervas daninhas. Para o armazenamento a longo prazo, deixe as vagens secarem completamente na planta. Quando os feijões chacoalharem audivelmente dentro da vagem, estão prontos para a colheita. Secos e armazenados de forma hermética, eles duram meses ou até anos. Eles são saciantes, nutritivos e extremamente duráveis. Um verdadeiro seguro de vida no jardim. Top 3. Couve. A couve é uma verdadeira potência entre as plantas de sobrevivência. Quando se trata de densidade nutricional e resiliência, ela pertence ao topo da lista. É rica em vitaminas A, C e K. Contém antioxidantes e fornece fibras valiosas que fortalecem seu sistema imunológico e apoiam sua saúde a longo prazo. Particularmente notável é sua tolerância ao frio. Enquanto outras plantas já morreram há muito tempo, a couve continua a prosperar mesmo em temperaturas baixas. Ela prefere solo rico em nutrientes, bem drenado e um local ensolarado. Em períodos mais quentes, beneficia-se de uma sombra leve à tarde. As plantas devem ser colocadas com cerca de 30 a 45 centímetros de distância, para que tenham espaço suficiente para o desenvolvimento. A rega é profunda, mas não muito frequente. O diferencial da couve é sua capacidade de colheita contínua. Você pode cortar as folhas externas assim que estiverem grandes o suficiente, enquanto o coração da planta continua a crescer. Após algumas noites frias, ela fica até mais doce no sabor. Em uma situação de sobrevivência, isso significa verde fresco e nutritivo por muitos meses. Top 4. Batatas doces. Batatas doces são um componente indispensável de uma horta de sobrevivência autêntica. Esses tubérculos alaranjados não são apenas saciantes, mas também excepcionalmente nutritivos. Contém beta-caroteno, que é convertido em vitamina A no corpo.
além de fibras e as vitaminas A e C. Em tempos de crise, fornecem uma fonte constante de energia e ajudam a manter o corpo forte e resistente. Elas precisam de solo quente e pelo menos 6 a 8 horas de luz solar direta diariamente. São plantadas mudas em solo solto, bem drenado e com abundância de matéria orgânica. Deve-se manter cerca de 30 centímetros de distância entre as plantas para que as ramas possam se espalhar. A rega regular é importante, porém sem encharcamento, pois os tubérculos são sensíveis ao excesso de umidade. Após 3 a 4 meses, quando as folhas começam a ficar amarelas, é tempo de colheita. É importante retirá-las antes da primeira geada. Em seguida, devem maturar por cerca de 2 semanas em um local quente e seco para melhorar o sabor e a capacidade de armazenamento. Armazenadas corretamente, duram meses e são uma fonte confiável de calorias. Top 5: cenouras. Cenouras são outra cultura indispensável para qualquer horta de sobrevivência. São ricas em beta-caroteno, que o corpo converte em vitamina A, um nutriente crucial para a visão, sistema imunológico e saúde geral. Especialmente em situações onde o atendimento médico é limitado, um suprimento estável de nutrientes desempenha um papel central. As cenouras fornecem exatamente isso: alimento confiável e nutritivo. Elas crescem em quase qualquer clima e são adequadas tanto para grandes jardins quanto para áreas menores. O importante é o solo solto e bem drenado, para que as raízes possam crescer retas e fortes. As sementes são semeadas diretamente a cerca de meio centímetro de profundidade e colocadas com algum espaço. Durante a germinação, o solo deve permanecer uniformemente úmido. Mais tarde, uma rega regular e moderada é suficiente. Após cerca de 2 a 3 meses, as raízes estão fortes o suficiente para a colheita. As cenouras podem ser armazenadas por meses, especialmente se mantidas em local fresco e escuro ou em areia. Cruas, cozidas, em conserva ou congeladas. Elas são versáteis e uma base estável para a autossuficiência a longo prazo. Top 6: abóbora. A abóbora conta como uma das plantas mais produtivas e confiáveis em uma horta de sobrevivência. Tanto as variedades de verão quanto as de inverno fornecem vitaminas, minerais e fibras valiosas. Especialmente a vitamina A e C a tornam uma fonte de alimento importante, que fornece energia e fortalece o sistema imunológico. Sua maior vantagem, no entanto, é a enorme produtividade. Uma única planta pode produzir vários frutos e, assim, sustentar uma família por semanas. A abóbora adora temperaturas quentes e solo rico em nutrientes e bem drenado. Antes de plantar, deve-se incorporar bastante composto para criar condições de crescimento ideais. As plantas precisam de muito espaço, cerca de 60 centímetros ou mais em todas as direções, pois suas ramas se espalham fortemente. Durante períodos secos, a rega profunda é crucial, complementada por uma camada de cobertura morta para a retenção de umidade. As abóboras de verão são colhidas jovens e tenras, geralmente poucas semanas após a floração. Já as variedades de inverno precisam de 3 a 4 meses até que a casca fique dura. Armazenadas corretamente, duram meses. A polpa sacia, as sementes são comestíveis ou podem ser guardadas para a próxima temporada. Top 7: espinafre. O espinafre é uma das plantas de crescimento mais rápido e ricas em nutrientes que você pode cultivar em uma horta de sobrevivência. Ele fornece ferro, cálcio, bem como as vitaminas A e K, apoiando assim o sistema imunológico, a força óssea e o equilíbrio energético. Em uma situação onde cada fonte de nutrientes conta, o espinafre oferece uma enorme vantagem para a saúde. Ele prospera particularmente bem em temperaturas mais amenas e é ideal para o início da primavera ou outono. O espinafre prefere solo rico em nutrientes, bem drenado e precisa de cerca de 4 a 6 horas de luz solar diariamente. As sementes são semeadas a aproximadamente 1 centímetro de profundidade e colocadas com algum espaço. É importante uma rega uniforme, sem encharcar o solo. Uma grande vantagem do espinafre é sua capacidade de colheita contínua. Assim que as folhas externas têm cerca de 10 a 15 centímetros de comprimento,
Elas podem ser cortadas enquanto a planta continua a crescer. Assim, você obtém verde fresco por semanas. O espinafre pode ser consumido cru, cozido ou congelado sem problemas e armazenado a longo prazo. Estas 7 plantas de sobrevivência não lhe dão apenas alimento, mas segurança real em tempos incertos. Com o planejamento correto, você pode se sustentar e se tornar independente a longo prazo. Se este vídeo o ajudou, apoie o canal com um like e inscreva-se para não perder mais dicas práticas sobre autossuficiência. Sua jornada para a independência começa exatamente aqui.